Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá conversa com a gente a artista, psicanalista Cecília Boal, que você conhece. A Eleonora vai apresentá-la com mais detalhes e a gente vai contar um pouco de como foi a entrevista, uma entrevista gravada. Mas antes, a gente quer te convidar a se somar a nós num grande abraço, uma mensagem de carinho para todos os parentes, amigos das vítimas da Covid-19 no Brasil. São vítimas de uma doença, são vítimas da pandemia, são vítimas do vírus, mas são principalmente vítimas, como nós, como o Brasil todo, da ação criminosa do governo Bolsonaro, ação essa que fez com que o número de mortes fosse muito maior do que poderia ser esperado aqui no Brasil, como mostram todos os números os números de outros países, como mostram e como evidenciam também as indicações e os estudos das grandes organizações de saúde no mundo. Hoje, segundo o boletim das 8 horas do consórcio de veículos de imprensa que monitora a Covid-19 no Brasil, o Brasil passou das 137 mil mortes. O número registrado às 8 horas de hoje, às 20 horas de hoje, agora há pouco tempo, é de 137.350 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil. E Bolsonaro dizia que não ia ter mais mortes do que as provocadas pela gripe no ano passado, foram 800. Né? E 4.560.083 pessoas foram infectadas pelo vírus aqui no Brasil, segundo os registros aí do comitê de imprensa, do consórcio de imprensa que monitora aí a Covid-19 no Brasil. Como diz a música do Chico César, eles não são números. São pessoas de carne e osso, são pais, mães, irmãs, amantes, maridos, mulheres, amigos. Todo dia, cada um de nós vê nas suas redes sociais o anúncio da morte de um amigo, um anúncio de uma pessoa um conhecido que também foi atingido pelo Covid. E a gente quer, nesse programa de hoje, mandar um abraço muito especial, carinhoso, à família do Luiz Fernando Bernardi, um treinador de corridas de rua aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Ele tinha uma dessas, se chama assessoria esportiva, fazendo já há muitos anos um trabalho muito bacana, tanto de divulgação do esporte, da corrida, levando a corrida, incentivando as pessoas a buscarem melhor qualidade de vida, como também usando a corrida como um fator de inclusão social, trabalhando isso o esporte como uma ferramenta para a inclusão social. Nós temos a comunidade de corredores de rua em São Paulo, está de luto hoje pela morte do Luiz Fernando por causa da Covid-19. E a gente manda aqui todo o nosso carinho, um abraço aí à Cleni, agora viúva dele, que também era muito ativa na assessoria esportiva deles, a Find Yourself. É uma grande perda aí. Para o mundo das corridas é uma grande perda para a sociedade brasileira, para a sociedade aqui de São Paulo. Dito isso, a gente começa o nosso programa de hoje, que tem uma entrevista gravada, foi gravada há pouco, com como eu falei, a Cecília Boal. Fale-nos a Cecília Boal. Então, a Cecília Boal, atriz, diretora, roteirista, enfim, acompanhou por 43 anos também a trajetória do Augusto Boal, uma pessoa enfim, que tem o seu nome marcado na história do teatro brasileiro e mundial, né? Teórico do teatro,
fazedor de coisas, e nessa entrevista ela fala muito dessa atividade, né, intensa, nesse mundo fértil do Augusto Boal, deixou muitos enraizamentos, né, no trabalho dele na cena do teatro, e ela, como psicanalista, fala do Brasil, né, né, tenta buscar explicações, né, para essa situação que a gente está vivendo, né. Ela diz que ela está cada vez mais inquieta, cada vez mais angustiada, acho que como todos nós, né, com a violência, né, a dramaticidade, tudo que a gente está vivendo hoje, uma mortandade terrível, com consequências, né, para a sociedade toda. E eu acho que é uma entrevista em que ela fala de arte, fala de teatro, fala, né, da mente humana, da psicanálise, da mente humana, tentando dar pistas aí por onde a gente deve olhar a situação de hoje. Isso. Fala também de momentos, episódios da vida deles, né? Da vida dela com o Boal, do trabalho do Boal, e conta, né? Isso, como você está falando aí, de como ela vê o que está acontecendo no nosso Brasil tão querido. Ela das coisas que ela está fazendo. Né? E das coisas que ela está fazendo. Bom, tem várias, aliás, tem vários convites, né? Ao longo da entrevista tem vários convites para você aí ficar atento, que é bacana. O site, o canal, onde eles apresentam hoje os trabalhos deles, é o do Instituto Augusto Boal, é bem fácil de chegar, mas eu queria trazer, ainda como apresentação, uma frase dela, que é uma frase de tristeza, mas também é um chamamento aí. O país está sendo destruído. Ninguém pode ficar indiferente. A gente espera que essa entrevista aí seja um auxílio, uma ferramenta, né, uma ajuda para que se rompa a indiferença sobre a situação que está no nosso Brasil. Vamos lá. Então, como se dizia antigamente, né? Roda a VT. Roda a VT. Vamos ali. Cecília Boal, muito obrigada por você estar aqui ainda, que remotamente dos nossos estúdios tutameicos. Muito bom ter você aqui conosco. Cecília, eu queria começar te perguntando, como psicanalista, como artista, como é que você está analisando o Brasil hoje? Olha, nós estamos fazendo uma feira para perguntar, né, que pensa você do Brasil de hoje. Eu não sei se vocês viram uma charge do Cláudio, que o Cláudio tem nos acompanhado, nos ajudado com algumas charges, o Cláudio, que era do Pasquim também, que ele colocou uma esfinge e um hominho, e os dois, a esfinge com uma cara assim de, né, responde-me, eu te devoro, e perguntando o que pensa você do Brasil de hoje. E, eu penso que é uma catástrofe, para te falar a verdade. Mas é uma catástrofe latino-americana, infelizmente, né? Porque, embora no meu país, que eu sou argentina, a gente tivesse alguma esperança, que com essa pandemia também tá tão difícil para o governo argentino atual, porque, claro, as pessoas estão perdendo a paciência, e a gente compreende, eu também estou perdendo a paciência com essa pandemia, e ninguém mais aguenta, e ninguém mais se aguenta. E, então, você procura um culpado, como o ser humano costuma fazer, e no caso do governo argentino, é uma pena que tenha sobrado para eles. E o que eu acho assim, incrível é que não esteja sobrando para o Bolsonaro, né? Impressionante como essa criatura está capitalizando tudo, né? Então, eu como psicanalista até falei, porque já tive vários pacientes que são economistas dos bons, sabe? Desses que não são neoliberais, desses que não aplicam dinheiro na bolsa e não querem fazer essas coisas. E eu propus para eles que a gente tentasse fazer uma conversa, tu também até poderia participar, tentando fazer uma leitura, sabe, diversificada, de vários ângulos, para tentar entender o que está acontecendo, porque acho que uma leitura só do ponto de vista econômico não está dando conta.
Eu não queria me estender muito, porque eu acho que vocês têm outras perguntas, mas vocês sabem, né, que o Freud funcionava com dois princípios básicos, a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Isso é dos alicerces da teoria dele, né? Então, enfim, a gente poderia dizer que estamos funcionando em pleno na pulsão de morte, não é? Que queimando a Amazônia, queimando o Pantanal, enfim, matando as pessoas, dizendo que é uma gripe, esse tipo de coisa louca, mas ao mesmo tempo, olha, bom, eu falo que vocês cortam, né? Porque psicanalista, quando fica fora do ambiente psicanalítico, fala demais. Essa é outra das teorias que eu tenho, que a gente não pode falar muito com os pacientes, então depois vira um verdadeiro papagaio. Então, mas assim, é engraçado, porque a impressão que me dá esse presidente, para além de todas essas outras maluquices, essas besteiras, que ele se comporta em algum lugar como um adolescente, sabe? Como um adolescente desses que quebra tudo, está em ruptura com o mundo, em crise com o mundo, detesta tudo, está tudo péssimo, tudo não estou nem aí, sabe? Essa coisa assim, do adolescente, bem desses bem mal criados que a gente tem vontade de dar na cara, e que as pessoas estão se identificando com esta proposta, sabia? Como se tivesse uma grande frustração, alguma coisa que talvez muita gente estava esperando e não aconteceu, aconteceu pela metade, e sai aquele adolescente quebrando tudo, que deixa os pais completamente malucos. E eu acho que nós estamos reagindo um pouco desse lugar, desses pais, desse adolescente, só que estamos assim perplexos, só reagindo, não estamos agindo, quando na verdade a gente teria que dar porrada no adolescente para ele parar de fazer besteira. Claro que isso é uma leitura muito superficial, porque esse adolescente tem poderes que os adolescentes em geral não têm, e tem poderes de destruição que os adolescentes às vezes têm nas famílias, porque eles conseguem devastar uma família, muitas vezes a família fica devastada, né? E, enfim, esta é uma leitura que eu fiz recentemente. E no seu trabalho, como a pandemia, como psicanalista, como você vê a pandemia afetando as pessoas, ou do universo, da visão que você tem no seu consultório? Olha, engraçado que foram alguns que, de fato, também não se adaptaram a esse tipo de atendimento, que é muito chato, a mim também me custa muito, eu não gosto de atender as pessoas assim. As pessoas estão reagindo razoavelmente, conseguindo continuar com o trabalho deles e com a vida deles, mas conseguiram, posso te dizer, até ontem. Eu acho que agora as pessoas estão começando a ficar mais inquietas e mais angustiadas, porque eu atendo algumas pessoas, inclusive, que eu não estou recebendo nada, né, que são de outros meios, mas a maioria das pessoas que a gente atende nos consultórios é gente de classe média. Então, todos nós temos uma pandemia muito privilegiada, sabe? Todos moramos em casas relativamente confortáveis, ninguém está com dificuldades maiores, enfim, de se alimentar, ou se precisar ir ao médico, vai, esse tipo de gente que a gente atende mais no consultório, não é? Mas essas pessoas estão conseguindo levar adiante o trabalho, mas eu estou achando que agora todo mundo, inclusive eu, está começando a ficar absolutamente cheio dessa história, porque não sabe quando acaba. É demasiado, está sendo demais. O governo, então, no Rio de Janeiro é uma catástrofe, a todos os níveis, sabe? A nível de Estado, a nível de cidade, Rio de Janeiro está totalmente decadente, está totalmente na mão de máfias, que já estava, mas se acentuou, entre a milícia e o tráfico de droga, você não sabe qual é pior, e a gente se sente assim um pouco já, como posso dizer, acuado aqui no Rio de Janeiro. Fora se a cidade está suja, está abandonada, está decadente, e acho que tudo isso vai somando também, né? Ao mesmo tempo, as pessoas estão
invadindo a praia, por exemplo, né, para dormir na praia, para morar na praia, para fazer festa, para beber, para se drogar. E eu, se eu morasse nas mesmas condições que eles, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu estaria exatamente fazendo bagunça na praia, porque é insuportável as condições em que as pessoas são obrigadas a viver, não é? Você não entende como é que até agora não teve outra reação mais organizada. É uma reação assim, caótica, é uma reação, sei lá, anárquica, mas é uma reação que as pessoas estão tendo no Rio de Janeiro, invadindo a praia e... Não tem uma canção que diz eu vou invadir a sua praia? Ou está invadindo a praia? Estou invadindo a praia. O que faz que a gente não possa ir na praia também, né? Porque eu não tenho mais idade para lidar com esses adolescentes que estão invadindo a praia agora no Rio de Janeiro. Tem muita gente que diz que essa pandemia está trazendo uma pandemia nas doenças da mente. Muita angústia, muita depressão, que a gente vai ter uma consequência para a saúde mental por um longo período. Como é que você concorda com isso? O que você acha disso? Olha, eu acho que se a pandemia continuar por muito tempo, sim, com certeza, porque está tendo muitos problemas dentro das casas das pessoas por causa do confinamento, quer dizer, os pais não aguentam mais os filhos, os maridos e as mulheres começam a brigar e não se aguentam mais. Então, é mais por isso, porque você não sabe quando acaba. Eu não sinto, assim, nas pessoas que eu atendo ainda, uma premência da morte, sabe, assim, o medo de morrer com relação à Covid. E isso, assim, não apareceu. Eu tenho estimulado, inclusive, quando a gente conversa, que as pessoas saiam com máscara e tomando cuidado, mas eu tenho aconselhado que não fiquem confinadas, porque o confinamento também traz doenças. As pessoas precisam do contato com as outras, mesmo que seja a 1,5 metro de distância, né? Nós, seres humanos, precisamos nos ver, precisamos olhar no olho do outro, precisamos uma certa forma de contato. E eu mesma tenho recebido na minha casa, assim, meu filho com a mulher, o meu neto com a namorada, e já chega um momento que já mandei o Covid para o raio que o parta, e mesmo se a gente ficar na sala sentado com a máscara, que é uma coisa ridícula, é uma coisa que eu acho insuportável usar máscara, mas eu tenho começado a ir ao mercado, fazer coisas... E a primeira vez que eu fui ao mercado, eu senti uma felicidade absolutamente anormal. Quando eu fui ao dentista, me senti um ser humano de novo, porque eu não faço nada há 6 meses, a não ser ficar na minha casa atendendo pessoas pelo computador. E o que a mim me salvou na pandemia foi a feira de opinião, que eu inventei na pandemia, graças a Deus, como uma forma de sobrevivência, eu acho. Então, vamos conversar e falar aqui sobre o que é a Feira de Opinião, como ela está rolando, quem está participando, e essa pergunta essencial que ela propõe. Então, olha, eu tenho pensado numa coisa muito particular. Eu não sou nem crente, nem muito supersticiosa, não frequento macumbas, nem centros esotéricos. Eu sou psicanalista e acredito na ciência. E acredito que a psicanálise é uma ciência, né? Embora muita gente o negue. Apesar disso, eu posso te dizer que eu acho que, à medida que o tempo vai passando, parece que o espírito do Boal está tomando conta de mim, sabe? Porque Boal era uma pessoa que encontrava uma resposta para situações mais horríveis. E eu acho que eu encontrei algumas respostas e que eu estimulo outras pessoas a entrar na minha, né? E o que aconteceu? Em 2018, me toquei assim, subitamente de que fazia 50 anos que a gente tinha feito, e eu participei, uma feira de opinião em São Paulo, no Teatro Rua de Escobar. A motivação daquela feira de opinião foi a censura, porque naquela época você tinha que submeter os textos à censura antes de encenar. E não contentes com isso, quando eles já cortavam, proibiam, etc., e te devolviam um texto totalmente mutilado,
quando você montava, com todas essas dificuldades, sem dinheiro, como era o Arena, por exemplo, você tinha que convidar um censor que sentava na plateia e ficava vendo o espetáculo montado, também para continuar censurando e cortando coisas. Enfim, não sei se vocês viram a Feira do Plínio Marcos, mas podemos falar sobre isso, porque teve uma releitura pelos atores que eu achei fantástica. Então, quando eu me toquei, que em 2018 faziam 50 anos da Feira de Opinião, eu falei, bom, isso absolutamente tem que ser marcado de alguma maneira. E convidei Marco Antônio Rodrigues, com quem a gente tem feito alguns trabalhos, né, para organizar uma feira em homenagem, em lembrança, digamos assim, daquela feira de 50 anos atrás. E Marco Antônio convidou vários autores que moram em São Paulo, muitos não são paulistas, mas moram em São Paulo, e a gente fez várias reuniões com eles e eles começaram a escrever com o mesmo assunto. O que pensa você do Brasil de hoje? Claro que o que eles pensam do Brasil hoje é diferente do que pensavam Lauro César Muniz, Boal, Guarnieri, Plínio Marcos, naquela época que era uma época de pré-golpe, golpe que depois piorou e se tornou um golpe pior. Enfim, bom, mas a gente não conseguiu dinheiro, não conseguiu uma subvenção, não conseguiu os recursos para montar a feira em 2018, mas agora que começou a pandemia e todo mundo tinha que ficar recluso dentro de casa, que não é meu gênero, eu fico pouquíssimo dentro da minha casa, ficava muito tempo no consultório, então quando eu saio, na minha casa praticamente não fico, mas agora tenho que ficar. Eu falei, bom, a gente tem um canal no YouTube que a gente nunca usa, então vamos convidar esses autores para ver se eles querem colocar os textos que escreveram para 2018, se eles topam fazer agora. A grande maioria topou. Mas, assim, o que a gente fez é dizer para eles, olha, se vocês puderem, vocês façam. A gente terceirizou, digamos assim, porque nós não tínhamos a menor possibilidade de dirigir, e muito menos nessa... Enfim, desse modo, assim, através do Zoom. E, então, começaram a chegar os programas, e alguns eu participei mais. Meu filho está gravando, que ele faz cinema, então ele está fazendo as montagens, ele está casado com uma mega montadora também, que eu aproveito para agradecer, porque eu sei que tem o dedo dela também na feira, assim que tem trazido assim, belas propostas assim, para os programas, e os programas começaram a acontecer. Nós já estamos no 13º, que vai entrar amanhã, vai ser um belo texto de uma mulher jovem, é um texto que eu gosto muito e eu aconselho vocês a ver. E fomos ficando muito felizes assim com essa feira e com o resultado da feira, com alguns dos programas da feira. E pretendemos continuar, porque vai chegando cada vez mais material, mais pessoas, a gente lembra de pessoas, então convida. E tem sido muito, muito gratificante essa feira. E agora a gente está com outro projeto que vai se chamar Por que Milfano? Porque como o Brasil está dando poucos motivos para a gente ficar, para se ufanar, eu que não sou brasileira, sempre achei muita graça nessa frase de por que milfano do meu país. Achei uma frase super cafona. Não sei o que vocês acham, vocês brasileiros. Então, eu gosto muito de literatura, gosto muito de literatura brasileira, que eu conheci quando cheguei, né, há muitos anos atrás, e como justamente faleceram vários autores que eu gosto, por exemplo, Rubens Fonseca, que eu acho ótimo, eu convidei alguns atores para que eles lessem alguns textos. Então, a gente, paralelamente com a feira, mas não com a mesma intensidade, porque a feira entra uma vez por semana e é muito exaustivo, a gente vai começar a colocar alguns programas de Por que Milfano, que são textos bons que eu gosto, que eu curto e que os atores também curtem, com atores que eu curto também muito e que eu convidei. A feira, deixa eu mudar aqui para aparecer os dois, não deu certo. Bom, a feira, nesses programas, em vários deles, como você falou, você tem aparecido, seja como apresentando a figura que responde à pergunta, seja até mesmo como intérprete de textos, de cartas, de mensagens.
para você tá revivendo, tá trazendo à tona de novo, enfim, a sua porção atriz aí? Engraçado, eu li o texto do Sérgio Rover e gostei muito desse texto. Realmente, não sei se vocês viram, Os Velhos. É um texto magnífico, que dá muita vontade de montar no teatro. Eu acho que hoje em dia eu não teria, sabe, assim, a paciência de, num teatro, fazer toda noite a mesma coisa. Eu tenho assim, a paciência de fazer uma vez. Esse texto, por exemplo, a gente fez uma leitura, assim, cada um na sua casa, e imediatamente nós gravamos. A gente não ensaiou e não... Mas eu tenho muita inveja dos atores, muita. Acho assim uma das profissões mais lindas do mundo. Gosto muito dos atores, tenho muitos amigos atores e acho fantástico assim, a forma como eles se expõem, como eles colocam o corpo, né? Eu acho que é uma das profissões em que uma pessoa mais se expõe, sabe assim. E eu tenho muita admiração pelos atores de modo geral, não pelas vedetes, pelos atores. E quando um ator, uma atriz é um ator e uma atriz de verdade, é absolutamente maravilhoso. É absolutamente maravilhoso você ver. A mim me dá um prazer assim, extraordinário. Também adoro ver um diretor ensaiando, ver um diretor olhando para o palco. Eu tenho uma foto do Boal, que era uma foto assim, pequenininha. Eu encontrei, sabe, naquelas sequências de foto que são mostras. Eu olhei para a foto e falei, Boal está olhando para o palco. Quando o Sérgio de Carvalho fez Os Que Ficam, eu olhava para o Sérgio estava olhando para o palco. Marco Antônio também. Eles têm assim, sabe, eles fixam o palco assim. É uma coisa impressionante, um diretor olhando para o palco. É muito bonito. Eu não sei se eles se dão conta, mas é muito bonito. Daria uma sequência assim, de fotos de diretores olhando para o palco, que seria fantástico, essa concentração que eles têm. Cília, a gente está falando, você está lembrando aqui, falando de Boal, do Instituto Augusto Boal. Talvez muitos dos que nos assistam não conheçam a extensão da obra dele, a importância do Boal para o teatro, para a cultura brasileira. Então, eu queria aproveitar aqui um momento de didático e de remuneração, pedir para você contar um pouco, né, de quem foi Augusto Boal, da sua contribuição, enfim. É muito bom que você me faça essa pergunta, olha, porque eu fico muito triste porque o Boal só é conhecido por causa do Teatro do Oprimido. E eu posso dizer que é conhecido por uma versão extremamente superficial do Teatro do Oprimido, que as pessoas não leem o Teatro do Oprimido, que é um livro muito bom, assim, reconhecido como um dos grandes livros teóricos de teatro que apareceram nos últimos tempos, e feito por um teórico, realmente, sabe? Um livro daqueles que tem começo, meio e fim. O Boal era engenheiro químico, né? E tem um amigo psicanalista que mora na Argentina, muito inteligente, que leu o livro do Boal e falou assim, esse é o livro de um engenheiro, por como está construído, sabe? E eu acho que as pessoas não alcançam, a maioria, estou dizendo, né? A dimensão que o livro tem. As pessoas acham que fazer teatro do oprimido é muito fácil, e é extremamente difícil fazer teatro do oprimido. A proposta do teatro do oprimido é extremamente difícil, não para a pessoa que faz teatro do oprimido, não para oprimido, para os oprimidos, é difícil para os mediadores. O mediador do teatro do oprimido tem que ter uma formação muito extensa, muito ampla, tem que entender de muitas coisas. Em geral, não é o caso, sabe? As pessoas acham que é muito fácil, que chega num lugar e começa a... E não é assim, porque você não pode ser impositivo, você tem que ser analítico, a tua proposta é fazer as pessoas pensarem em conjunto, e você tem que aceitar... É como um pouco um psicanalista, você tem que aceitar tudo que vem, você não pode censurar. E às vezes você pode se deparar com coisas que você não gosta. Então é extremamente delicado.
É mais delicado ainda quando você faz em público, você quer que também perguntas surjam do público. Então, é extremamente difícil a proposta do Boal. Então, mas a opinião de Cecília, que morou 43 anos com o Boal, é que o teatro do oprimido surge não só como uma resposta aos limites que o Boal encontrou no Arena, que ele amava de paixão, amava como um diretor ama o teatro, e como um diretor ama os atores, e tinha um vínculo fortíssimo entre as pessoas do Arena, fortíssimo, acho que foi um fenômeno como teve no meu país e em outros países, de grupos, assim, onde tem uma transferência entre os diretores, os dramaturgos e os atores que é muito forte, muito especial e que não se consegue sempre, é quase um milagre. Mas o Boal perdeu esse teatro por causa da ditadura que interrompeu um processo. Então, como eu disse em algum momento antes, que o Boal encontrava uma solução para tudo, né? Para os piores momentos, então ele inventou esse teatro que era feito com gente, que não era feito com seus atores, que não era feito com seus dramaturgos, era feito com as pessoas que ele encontrava. Mas, se era uma proposta que entrou no lugar de uma falta, de uma perda, que era o Arena, que meu filho, Julián, vai me matar, provavelmente, se ele escuta, e provavelmente ele escute, né, essa minha fala, mas, enfim, uma percepção de uma pessoa que estava junto com ele, né? Era esse lado assim, positivo do Boal, né? De encontrar uma proposta, então, para uma falta, para uma perda, que ele não ia ficar lamentando essa perda e essa falta para o resto dos tempos, porque não era o seu feitio, não era uma pessoa que melancoliza porque perde uma coisa, quer dizer, ele encontra alguma coisa para colocar no lugar. Também foi uma resposta para um limite do teatro que você faz dentro de um teatro. Que você quer fazer um teatro de opinião, um teatro político, um teatro que incida, um teatro que incite, que coloque as pessoas para pensar, mas você faz isso e você tem um público exclusivamente de classe média, não é? Você está falando com estudantes, que é um público muito importante e interessante, que é o público do Arena. Mas, por outro lado, não é só com essas pessoas que você quer falar. Então, o que Boal conta no Teatro do Oprimido, que ele foi com o Arena apresentar uma peça num grupo de camponeses no meio do campo e as pessoas falaram para ele, já que vocês têm armas, então venham com a gente porque nós temos o conflito com um coronel. E eles tiveram que explicar que as armas eram armas de teatro. Isso ele conta no Teatro do Oprimido. E quando então o personagem, que chama Virgílio, falou assim, as armas são de teatro, mas vocês são de verdade. Então venham vocês, porque nós temos armas para dar para vocês. Eles falaram, mas nós somos atores, nós não somos camponeses. E o Virgílio teria respondido, então o sangue que vocês estão dizendo que a gente tem que verter é o nosso, né? Não é o de vocês. E que aí caiu essa ficha brutal de que não se podia ir para as pessoas para dizer, ir nos lugares para dizer para as pessoas o que elas tinham que fazer. Então ele vai agora com o Teatro do Oprimido e pergunta para as pessoas o que vocês acham que tem que ser feito, não é? Não vai desde um lugar de poder. O famoso seria uma resposta um pouco essa história tão famosa que se debate hoje em dia, que é a questão do lugar de fala, né? Se o lugar da onde eles falavam era um lugar de poder, que é o palco, que é a cena, não é? Mas ele teve a lucidez e também a humildade de reconhecer que tinha uma pessoa que sabia de que lugar ela estava falando e que sabia melhor que ele, porque era o lugar dela. O lugar do Boal era um lugar de teatro, era um lugar de verdade, né? Mas, enfim, isto posto, e sem negar a importância do Teatro do Oprimido, eu fico muito triste quando as pessoas se esquecem que o Boal era um homem de teatro, que escreveu muitíssimas peças e não acabou de escrever peças quando se exilou e inventou o Teatro do Oprimido. Ele continuou e escreveu peças até a morte, praticamente. E montou peças e espetáculos belíssimos, como a Traviata, que ele inventou, a sambópera, né? A Traviata foi um espetáculo belíssimo,
que ele montou Fedra com a Fernanda Montenegro nos anos 90, foi outro espetáculo deles. Oi? Carmen? Pois é, montou a Carmen, mas eu ainda prefiro a Traviata. Traviata foi belíssima, vocês não viram porque a gente não foi a São Paulo, mas foi muito mais modesto, no teatro menor, com menos recursos, mas foi belíssimo. Foi belíssimo, belíssimo. Eu vi 17 vezes, eu não costumava ver assim. Então, e tinha um amigo da gente que ia 17 vezes também e levava a gente para ver a Traviata, foi belíssimo, belíssimo. Espetáculo que eu gostaria que fosse montado de novo. E, enfim, mas também a Fedra com a Fernanda foi belíssima. Oi? Você falou uma palavra aí que eu acho que você precisa contar um pouco mais sobre ela. Ele inventou a sambópera. Vamos só falar o que é a sambópera. Então, porque o Uau inventava 80 coisas por segundo e se apaixonava por coisas, assim, se apaixonou pela ópera. Então, eu vim para lá porque minha casa estava cheia de CDs de ópera, livros de ópera, entrou numa loucura de ópera, não sei por quê. Não sei por que, de repente, entrou na loucura da ópera, querer fazer a Carmen, né? Primeiro. E depois ele tinha outras óperas que ele queria fazer, com Mozart e não sei o quê. E encontrou outros malucos também, como, por exemplo, Jaime Vignoli, que pegou todas as partituras de Verdi, pegou as partituras, os livros de partituras, e transformou essas partituras em adaptações para sambóperas. Então, era Verdi, no caso, né, Traviata, com uma adaptação, digamos assim, né, uma orquestração com música para música brasileira. Então, com cavaquinho, com chorinho, sei lá o que é isso, você tem que chamar o Jaime para ele explicar. Então, era uma experiência que eles queriam fazer, né? Como é que ficaria essa adaptação? E eu acho que eles levaram mais longe no caso da Traviata, né? Na Carmen, o Toureiro era um jogador de futebol. Isso. Não, foi belíssimo o Carmen também. Mas a Traviata, acho que eles levaram um pouquinho mais longe. E depois eles queriam fazer as bodas de Fígaro. Mas aí foi quando o Boal ficou doente, então ele já não fez. Bom, isso aí foi só um parêntese que você estava... Não, mas imagina a bodas de Fígaro em sambópera. Que seria assim. Mas, enfim, toda hora ele inventava um troço. E quando inventou também a história, quando começou a trabalhar a história da estética do oprimido, então a casa estava cheia de livros de neurociência, e era o cérebro, e os neurônios, e como os neurônios reagiam aos estímulos artísticos que os neurônios teriam uma reação diferente. Uma pessoa falou que ele inventou os neurônios artísticos, não inventou, não. Mas, realmente, assim, acho que ele tinha razão. Assim, se você estimula o cérebro, né, estimula o cérebro de uma criança ou de qualquer pessoa, o cérebro vai reagir a esse estímulo, não é? A gente sabe. E, então, ele começou a teorizar, esse foi o último livro dele teórico, de que com esses estímulos artísticos teria uma parte do cérebro que estaria estimulada e se especializaria nas artes, o que seria realmente um benefício enorme para a humanidade, né? Se bem que a gente sabe que tem algumas pessoas que seriam totalmente imunes aos estímulos artísticos, né? Apesar de Boal e apesar de toda a neurociência, tem gente que é absolutamente imune aos estímulos artísticos. Não tem o que fazer. Cecília, você está falando muito da história do Boal. Eu estou falando muito sobre tudo. Não, a gente quer que você fale sobre isso, mas eu estou pensando aqui justamente no momento que ele estava produzindo e bolando todas essas coisas, um momento muito difícil, né, para a vida brasileira, um momento de resistência, os anos 60, 70 principalmente. Queria que você falasse o que você acha hoje da resistência e essa teoria que o Boal falou. Como é que isso pode trabalhar hoje na resistência no Brasil? Eu tenho a impressão que os artistas estão todos assim, extremamente ativos e se manifestando muito, 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 né? Talvez na época dele não fosse tanto assim, que eu me lembre. Tinha um grupo que sim se manifestava, se envolvia
mas a grande maioria, você vê os cantores, você vê os diretores, os artistas, os atores, as atrizes se manifestando muito e tomando muito partido, muito, dando opinião e se manifestando muito assim em relação a tudo que está acontecendo, em relação à questão ambiental, mas também a questão social, a questão política. Assim, eu acho que eu nunca vi a classe teatral, a classe artística se manifestando tanto. Você vê, né, os cineastas, você vê os compositores, os grandes nomes, assim, o Caetano Veloso, por exemplo, né, agora, esse é o último documentário dele, e estão falando sem medo, assim, o que eles acham. E eu acho que eles todos têm razão, porque o país está sendo destruído. Então, eu creio que ninguém pode ficar indiferente, porque é muitíssimo grave o que está acontecendo, né? A proposta realmente é uma proposta mortífera. Eu estou achando essa época muito pior que a época da ditadura que a gente viveu. Sabe, assim, a destruição está sendo assim monumental. E um tipo de coisa que você não sabe como é que depois você vai reconstruir um país depois disso, sabe? A impressão que dá é que os Hunos, o Átila estão passando e estão arrasando o país todo. E os artistas têm sido os que mais têm se manifestado. Agora, com as eleições, eu acho que ainda mais as pessoas vão tomar partido, já estão tomando, né? E apoiando os seus candidatos. E você vê pouquíssima gente da classe artística apoiando candidatos de direita. E quando tem algumas, ele é execrado pelos outros. Você vê o que aconteceu com o Roberto Alvim. Onde está esse cara agora? Ele sumiu, porque ele não vai encontrar assim ninguém que queira trabalhar com ele, né? E esse é um fenômeno fantástico. Eu tô achando assim maravilhoso o engajamento assim do pessoal de teatro, de cinema, de música. Vocês não estão achando? Né? Não, acho que não tem ninguém. As pessoas estão falando assim aos gritos o que acham. Os que escrevem na Folha, não é? Os colunistas, todos estão dizendo o que acham. Não sei se vocês viram ontem, mas o Silvio Tendler faz umas reuniões e estavam os humoristas ontem, Laerte, fantásticas as coisas que eles falam. E as pessoas falam. E eu gostei muito, porque todos falaram que tinham medo, mas que falam a si mesmo. Já que estamos falando aqui dos artistas, né, e do mundo da cultura, exatamente esse mundo, mundo das artes, da produção teatral, do cinema, da música, da pintura até, né, tem sido um alvo preferencial do governo Bolsonaro. Como artista e também como psicanalista, como é que você avalia essa a atração e atenção do governo Bolsonaro, dos ataques do governo Bolsonaro a esse mundo, à expressão cultural, à expressão artística? Mas eu acho que eles têm toda a razão, porque essa proposta de Bolsonaro, ela ataca o pensamento. É a primeira proposta que ele tem, aniquilar o pensamento. Então, você vê que foi uma das primeiras coisas que eles falaram, que tem que acabar com Paulo Freire. E eles têm razão, não é? Paulo Freire era um libertário. Paulo Freire era uma pessoa que a proposta dele era dizer para as pessoas: pense, você sabe, diz o que você tem que dizer. E esse pessoal veio para dizer que a gente não sabe nada, que a gente é burro. E é isso, é assim que eles querem dominar. E em parte eles estão conseguindo, né? Infelizmente tem muita gente que está aceitando essa proposta de não pensar. Então, você vê que qualquer governo totalitário, uma das primeiras coisas que faz é queimar os livros. Queima os livros em praça pública.
E eles têm razão, nós somos muito perigosos, nós somos, vocês, eu, todo mundo, nós somos extremamente perigosos porque nós pensamos e o pensamento é uma proposta nossa, nós pensamos e queremos que todo mundo pense, não é? E eles querem que as pessoas não pensem, que digam amém a tudo, a todas as loucuras que eles estão propondo, não é? As queimadas, a morte, porque realmente para aceitar as condições de vida que eles querem nos impor, você tem que parar de pensar, não é? Uma pessoa que pensa não pode aceitar uma proposta dessa, cada vez você tem menos direitos, não é? E é uma volta à escravidão, o que eles querem é um povo de escravos de novo. Isso é uma coisa complicada com relação ao Brasil, que por exemplo, eu acho que não tem no meu país. No meu país, os espanhóis fizeram um serviço melhor feito que os portugueses, né? Eles mataram todos os índios. Mataram. Quase não sobraram índios. Depois da conquista espanhola foi assim. Eles mataram todos os índios. Tem pouquíssimas indígenas. Agora já não deve ter nenhum. Então, o que aconteceu? A Argentina, quando começou a crescer, né? As classes dominantes, os donos da terra, precisaram importar os imigrantes. Então, eles importaram muitos italianos e espanhóis. Aí, os italianos que vieram eram anarquistas. Eles importaram também o anarquismo junto com a mão de obra. Por isso, eles não esperavam. Então, na Argentina, muito cedo se organizaram os sindicatos, não é? Depois os sindicatos também se bagunçaram, enfim, essa é outra história. Então, na Argentina não tem essa condição de escravidão que tem no Brasil, sabe? Então, no Brasil teve anos de escravidão que ainda não estão absorvidos, não estão digeridos, não estão resolvida essa questão da escravidão. E tem uma mentalidade das classes dominantes aqui que querem que as pessoas voltem a ser escravas. Quer dizer, tem coisas que a mim sempre me horrorizaram quando eu cheguei ao Brasil. É chato falar isso, porque se faz uma crítica. Eu adoro o Brasil, eu moro no Brasil há 500 mil anos. Mas na Argentina, ninguém tem coragem de pedir a outra pessoa que te traga um copo d'água. A gente levanta a bunda da cadeira e vai buscar o copo d'água na cozinha. Não é? É um país de classe média onde as pessoas são ensinadas assim. Ninguém te traz um cafezinho. Essas reuniões que são feitas, onde sempre tem uma pessoa que está assim, em pé, com uma bandeja com café, com açúcar, não sei o que, para te trazer um cafezinho. Muitas vezes a pessoa está uniformizada. Isso não existe no meu país. Pelo menos não existia. Eu nunca vi isso na Argentina. Sabe? Eu sou filha de imigrantes, sou uma pessoa de classe média. E nunca tive ninguém que me trouxesse um copo d'água. Eu fui na escola pública, enfim, esse tipo de coisa. Então, isso forma outra mentalidade. E eu vejo a dificuldade que tem as pessoas aqui, as mães de classe média, minhas pacientes, para criar os filhos, que têm 25 anos e elas continuam levando um copo d'água para elas. Para mim é um escândalo isso. Sabe? Mas é isso que vocês têm que lutar no Brasil. É acabar com a pessoa que te traz o copo d'água. E a impressão que me dá é que tem toda uma luta para voltar a ter a pessoa que te traz o cafezinho. E traz o cafezinho a hora que você quer. Sabe? Se é meia-noite você quer tomar um cafezinho, você vai bater na porta da empregada para que ela faça um cafezinho para você. Então, acho que uma das coisas assim que as pessoas execraram no tempo do Lula e nos governos do PT é que, por exemplo, assim, foi regrada, né? O horário das empregadas, elas só podiam trabalhar 8 horas, que se você quisesse tomar um cafezinho meia-noite, tinha que você fazer um cafezinho, que as pessoas começaram a viajar de avião, meu porteiro comprou um carro. Quer que eu te conte uma coisa? Posso contar? Ainda tem tempo? Pode. Eu moro num prédio que realmente as únicas pessoas com quem eu posso conversar são os porteiros. Que agora todos leem a Bíblia, então nem posso conversar muito. Mas, enfim, tem um com quem eu converso, embora ele tenha votado no Crivella. Enfim, eu dou um desconto para ele. Então, tinha um porteiro anterior que comprou um carro na época do Lula. Além de ir para Paraíba, né, visitar a mãe dele de avião, ele conseguiu comprar um carro velho. E eu não tenho carro. Então, ele me perguntou, é um prédio velho onde eu moro, então a garagem é uma espécie de depósito de carros. Ele me perguntou se podia colocar o carro no lugar que me corresponderia a mim. E eu disse que sim, claro que ele poderia colocar o carro, que eu não tenho carro. Aí,
o condomínio fez um escarcéu para que ele não colocasse o carro. Eu fiz uma carta que coloquei no escaninho de todos os condôminos, dizendo que ia fazer um galinheiro no meu lugar do carro. Que ia cercar um lugar, ia criar galinhas se eles não permitissem que o porteiro colocasse o carro dele. Eu achava um absurdo isso. Mas não, olha, apesar da ameaça que eu fiz, que acho que ninguém acreditou, que eu ia criar, nem as galinhas iam querer morar na minha garagem. Mas, enfim, eles argumentaram que o porteiro era um estranho, que não podia, sabe, que os estranhos não podiam colocar o carro na garagem. E que ele tinha que colocar o carro do lado de fora. O cara que mora no Cafundó de Judas, que isso ajudar ele a não pegar um transporte, passar 2 horas no transporte lá, tinha que deixar o carro do lado de fora, que aqui onde eu moro não tem lugar para estacionar. O resultado, o cara foi embora do prédio. Uma pessoa que tem dignidade, né? Mas você vê, nem falando a língua deles, a língua da propriedade, você consegue convencer de que uma pessoa que vem de outro extrato social, ela também pode ter direito a ter um carro. E se eu não tenho carro e ele usa a minha vaga, qual é o problema? Mas ele era um empregado, então ele não podia dizer. Você vê que tipo de mentalidade burra? Essa é gente que não pensa. Então eu acho que vocês têm uma longa luta pela frente, né? Porque vai ter que mudar essa mentalidade. Então, e com esse desejo de volta à escravidão que, né, que você citou, né, essa tentativa de impor essa opressão sobre o país e o povo todo, também voltam outras coisas, ou são realimentadas outros males, né, como o racismo, que aparece muito nas falas do presidente da República. Racismo, machismo, homofobia, tudo de bom, sabe assim? Voltou tudo. Mas tem muita gente que gosta desse discurso. Tem muita gente que se indigna quando as mulheres se empoderam, quando os movimentos negros crescem, quando os gays conseguem se beijar no meio da rua sem ninguém, enfim, sem sentir que estão fazendo uma coisa proibida. Então, tem gente que não suporta isso, tem gente que não suporta a liberdade, né? Mas não suporta a liberdade dos outros, basicamente. Cecília, no início da pandemia, muita gente falava que, olha, essa coisa é tão forte, tão desestruturante, enfim, tão nova, e que questionam tantos aspectos da vida que a gente vai sair diferente da pandemia. Alguns falavam que a solidariedade ia aumentar, o consumismo ia cair, uma visão de mundo mais humanista poderia surgir daí. Passados 6 meses, parece que não muda muita coisa. Você acha que a gente pode extrair dessa experiência tão drástica alguma coisa positiva ou vai ficar tudo como antes? Olha, o que eu acho, sim, que a gente vai ficar muito marcado. Isso não tem dúvida. Agora, em que sentido vai ser a marca? Eu não ouço, não tem como a gente saber. Eu vejo assim como as pessoas muito jovens são afetadas, porque eles estão num momento assim de expansão, em que precisam namorar, precisam transar, precisam encontrar com os outros, precisam dar um rumo para a vida, e tudo isso está sendo cancelado para eles, está sendo muito difícil. Menos para aqueles rebeldes que ficam aí na praia e não estão nem aí para a pandemia, né? É difícil prever como é que a gente vai sair dessa pandemia, se é que a gente sai. Eu já estou começando a ter dúvidas. Não sei, eu quero crer que sim, que a gente vai sair, ou então que a gente vai conviver com esses vírus, né? Porque, enfim, teve outras pandemias na história da humanidade, teve outras epidemias e teve, se de fato houve
houve alguns benefícios, né? Mas, enfim, o custo foi muito, muito alto, né? Foi muito, muito alto. Acho que as pessoas conseguiram alguns direitos, os trabalhadores, na época, na Idade Média, né? Quando os senhores feudais se viram a curto de mão de obra. Então, eles tiveram que fazer concessões com os trabalhadores rurais, porque ficaram poucos, né? Mas não sei se isso vai acontecer agora, porque já não se cultiva a terra, as máquinas tomaram conta de tudo e as pessoas ganham dinheiro na bolsa. Então, os seres humanos somos totalmente prescindíveis. Pode morrer todo mundo, que para algumas pessoas isso não vai fazer a menor diferença. Acho que na Idade Média fazia, eles precisavam de mãos, de braços para trabalhar. Então, os braços que sobraram puderam conseguir melhores condições de trabalho. Naquela época foi assim, mas nessa época não sei. Não é como as máquinas estão nos substituindo. Ou do alto custo da pandemia, o alto custo em vidas, o alto custo em dor, né? Talvez, só vendo aqui, pensando junto, talvez esse custo, esse sentimento de perda, de dor, seja ainda maior em países como Brasil, Estados Unidos mesmo, porque se vê que o custo é alto, mas ele poderia ter sido muito menor se não fosse a ação criminosa de governantes como Trump e Bolsonaro aqui. Sim, mas eu acho que só nós nos importamos, sabe? Tem uma boa parte das pessoas que parece que não está prestando atenção, se eles não são diretamente afetados, sabe? Não perderam alguém próximo, não estão se identificando com a dor dos outros. Eu não estou percebendo isso, infelizmente. Eu estou percebendo, ao contrário, que existe uma negação. Você vê que a popularidade do Bolsonaro ela fica inabalável. E não é só, por isso digo assim, eu acho que não é só a leitura, não tem que ser só pelo lado econômico, porque ele se atribui a questão dos R$600, que é uma merreca, né, na verdade, mas que não foi ele que batalhou para dar esse auxílio de R$600, mas ele se apropria de tudo, não é? Ele é um cara de pau assim, que não tem tamanho. Então, ele convenceu as pessoas que recebem esse dinheiro de que é o governo dele que tomou essa decisão. Mas não é isso, eu não sei, eu te digo assim, essa espécie de atitude desafiante, assim, eu tive Covid e não morri, eu sou macho, só os fracos ficam em casa, ridículo você que usa máscara. Está tendo muito sucesso isso. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem uma boa parte das pessoas que está sendo muito seduzida por esse discurso. Como eu falei antes, parece o discurso de, sabe, aquele rebelde sem causa, aquele adolescente que sai quebrando tudo. Então, em geral, ele junta uma gangue em torno dele. É um discurso muito sedutor, é um discurso de super-homem, é um discurso muito infantil. Sabe, toda criança acha que Batman existe, que ela vai poder voar. As mães botam tela na janela, por quê? Porque criança acha que ela sai voando e que não vai acontecer nada. Então, a impressão que tem um ataque de infantilidade da metade do povo brasileiro. Outra metade está se arrancando dos cabelos, mas tem uma parte que acha que é super-homem, que vai sair voando porque tem um presidente maluco e está tudo... Sabe quando ganhou Tiririca? Pior do que está, não fica? Então, tem um fenômeno assim. Tem um lado que, vou te dizer, me deixa atônita, mas, por outro, eu me pergunto se não é, ao mesmo tempo, se não tem um lado, como eu posso dizer, até, você vai achar uma loucura que eu vou te falar, mas até um lado, assim, como revolucionário, sabe? Como eu posso explicar? Que se cansaram de tudo, as pessoas, se cansaram das propostas, se cansaram dos políticos, se cansaram de ficar esperando e resolveram acreditar numa proposta maluca.
Eu não sei quanto tempo vai durar, não sei se vai cair a ficha. Como posso te explicar? É uma proposta totalmente anárquica. As pessoas não estão vendo que por trás dessa encenação toda, dessa palhaçada toda, tem um projeto. Parece que as pessoas não estão alcançando esse outro lado. Que essa palhaçada é uma cortina de fumaça que está dando certo para muita gente. As pessoas só estão vendo a fumaça. Bom, a fumaça tem de monte, Pantanal, mas não estão vendo a queimada, não estão vendo a destruição, né? E aí vem o palhaço e diz, não, mas essa queimada é um fogo de artifício. Aí todo mundo fica batendo palmas. É como se fosse um ataque de infantilidade. Não sei, eu não sei. Às vezes eu quero crer que, de repente, pode sair uma coisa boa daí, de querer quebrar tudo, mas para construir. Sabe, que uma hora vai cair a ficha, vai dizer, não, mas por trás da fumaça tinha a queimada. Sabe? Eu não sei, não sei. Porque tem outro lado que a gente não pode esquecer, que é a Bíblia, né? Que é associada à palhaçada, tem esse discurso religioso, que é totalmente louco, maluco, quer dizer, tem essa louca dessa Damares dizendo que a Frozen é um beijo gay, não sei o quê, mas que está fazendo a cabeça das pessoas, né? Engraçado, há um tempo atrás eu falava assim, ai que bom, né? No Brasil não tem o Estado Islâmico. Agora tem, né? E por que eles se assustam tanto com essas coisas? O beijo gay, o empoderamento das mulheres. Porque são assustadoras. Elas são, de fato, elas são revolucionárias. E o que a gente ainda não assumiu é que nós somos maioria. Qual é o problema? Nós não estamos armados, somos como os índios quando chegaram os espanhóis. Por que eles venceram os índios? Eles tinham armas e tinham cavalos, os índios tinham arco e flecha, eles tinham armas de fogo. Não só a gente não tem armas, como a gente não sabe atirar, como a gente é incapaz. Eu sou incapaz de matar uma pessoa. Infelizmente, meus pais não me ensinaram isso. Sabe, assim, e as pessoas que eu conheço, que são pessoas, enfim, que eu acho que pensam bem, são pessoas interessantes, mas são todos incapazes de pegar numa arma. Tempos. Então, a gente é uma minoria, não é minoria, é uma maioria desarmada e tendo que enfrentar uma maioria armada e muito, muito determinada. Eu não sei se você viu, porque ultimamente tenho olhado muito o Twitter, né? Então, assim, uma coisa totalmente gratuita. Alguém filmou um rapaz que começou a destruir um coqueiro. Você olha para aquilo e diz, bom, ele está maluco. Ou então você diz, que raiva que tem essa pessoa. Essa pessoa tem raiva de quê? O que essa pessoa está querendo expressar, sabe? E por que as pessoas se identificam com os agressores, né? Tem muitos psicanalistas que tentaram estudar isso, né? Essa identificação com o agressor. E por que as pessoas se identificam com o agressor? Oi? E por que as pessoas se identificam com o agressor? Mas é uma forma ilusória de você achar que tem... Não, mas é uma forma ilusória, totalmente imaginária de achar que você está a salvo, né? Que você está se salvando, só que o agressor amanhã te esmaga como uma barata, né? Porque na época do Hitler teve muita gente que tentou agradar, muitos judeus que tentaram agradar os nazistas. Entraram pelo caminho igual que os outros que não tentavam agradar. Mas isso existiu. Tentaram agradar, tentaram comprar, tentaram seduzir com dinheiro, enfim. Não dá certo, nazista é nazista. Não dá, a gente não pode se associar com eles. É muito grave, porque é muito grave assim, a pessoa que tem, o fascista, a pessoa que tem essa mentalidade, ela é um pacote. Ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é tudo de ruim. Não é só uma opção econômica, é uma opção ética, uma opção de vida, né?
É uma opção que eu, por exemplo, não tenho nenhum amigo que tenha feito essa opção. Eu queria te perguntar, voltar um pouco para o Boal, e te perguntar sobre o teatro do oprimido. A gente já entrevistou aqui o seu filho, que nos falou de uma série de trabalhos que estavam sendo feitos, e do enraizamento até dessa experiência em vários lugares. Imagino que isso tudo está meio travado agora com a pandemia. Como é que isso está acontecendo? Está tudo sendo transferido para o computador? Está acontecendo? Isso vai, de alguma maneira, impactar na maneira de fazer teatro? Como é que você vê? Não, olha, o Juliano está dando aula. Está dando aula presencial. No momento, ele estava no Porto. Ele esteve em Barcelona, esteve em Roma, esteve no Porto. Nos lugares onde é possível, ele está trabalhando. E eles estão trabalhando com teatro oprimido. Agora, nos lugares onde tem pandemia, de fato, essas atividades estão suspensas, porque a presença é absolutamente indispensável. Pois é. Não tem como. Não dá para fazer isso via Zoom, via... Não, e não é só via Zoom, é que eles trabalham, às vezes, com gente que é muito pobre, que não tem nem celular. Então, como é que você vai trabalhar com essas pessoas? Você tem que fazer um trabalho presencial, assim, é fundamental esse trabalho presencial, né? Acredito que eles façam outras coisas, mas esse trabalho assim de teatro fora, tudo é impossível, né? Tem impacto, né? Mas e a outra parte da pergunta, Eleonora, onde o teatro do oprimido, ou a cultura do teatro do oprimido, já está espalhada pelo mundo, né? Pode falar um pouco sobre isso? Ai, no mundo inteiro, olha, é impressionante. Cada vez nos pedem mais livros na China, nos países asiáticos, na ex-União Soviética, nos diversos países que compunham a União Soviética, cada um já fez a sua publicação de teatro do oprimido. A gente não consegue seguir assim tudo que está sendo feito, continuam cada um, né, no seu país trabalhando, às vezes fazem encontros, não é? Mas tem nos Estados Unidos, a nível universitário também, tem universidades que têm aula de teatro do oprimido como matéria, enfim, como uma das matérias, e eles organizam encontros, porque usam em saúde mental, usam educação, enfim, tem diversas utilidades, né, que já o Boal tinha apontado quando ele trabalhava com teatro do oprimido, né? Então, continua. Mas deixa dar um anúncio antes da gente acabar. Nós trabalhamos durante muitos anos, talvez 8, porque Boal faleceu há 10 anos. E os documentos que tinham ficado na minha casa meio que deram meia volta ao mundo, aqui no Rio de Janeiro. Ficaram por vários lugares. Até que voltaram para minha casa e com a ajuda de uma amiga que eu quero homenagear, chamada Célia Leite Costa, que ela trabalhou durante anos no Museu da Imagem e o Som, é historiadora e trabalha muito bem com arquivos e com alguns ajudantes assim que a gente conseguiu, estudantes. Ela organizou praticamente toda a documentação do Boal que estava na minha casa. Fizemos um banco de dados que está na internet, as pessoas podem consultar, e a gente resolveu parar exatamente onde começa o teatro do oprimido. Mesmo assim, tinha, sei lá, 4.000 documentos, tinha uma barbaridade de documentos. Por quê? Porque coisas sobre teatro do oprimido você encontra muito na internet. Se você coloca, você encontra, de diversos países, diversos lugares. Sobre o Boal, que não é teatro do oprimido, você encontra pouco, muito menos organizado. Então, nós fizemos um acervo Augusto Boal, você coloca na internet, ele entra, está quase perfeito. Então, todos os documentos originais, a gente entregou pouco antes da pandemia para o Museu Lazar Segal em São Paulo. Ah, que legal.
E esse domingo agora o Museu Lazar Segal vai fazer uma espécie de comemoração para marcar assim simbolicamente, porque os documentos continuam nas caixas tal como saíram da minha casa, porque chegaram lá e a pandemia começou. E o museu está fechado, né? Tem gente que cuida, mas o museu está fechado. Mas eu espero que eles possam colocar, enfim, a documentação do Boal, que eles tenham um arquivo muito bom sobre a arte do espetáculo, né? O Lazar Segal, e é um lugar que a mim me agradou desde que eu conheci. Me agradou o lugar, me agradaram as pessoas, a organização, eu visitei os arquivos, meus filhos também visitaram e a gente está muito feliz porque o museu aceitou a documentação do Boal, que vai poder ser consultada depois da pandemia. Mas como eu tinha feito uma exposição com as cartas do Boal aqui no Instituto Moreira Salles, que também é um lugar que eu gosto muito aqui no Rio de Janeiro, as cartas do Boal estão no Instituto Moreira Salles. Não sei se o Instituto Moreira Salles está aberto para esse tipo de consulta já. Ele começou a abrir para ver as exposições com horário marcado, mas não sei se os arquivos estão abertos para ser consultados. Porque a gente descobriu agora, uma pessoa que trabalhou anos com o Boal me chamou a atenção, que o Boal tinha escrito quando morava nos Estados Unidos, que o Boal se metia com tudo, né? Então ele lia tudo, ele leu uma interpretação do Erich Fromm sobre o Édipo, e escreveu para o Erich Fromm. Então, a resposta do Erich Fromm para o Boal está no arquivo do Instituto Moreira Salles, onde Erich Fromm agradece muito a esse jovem tão metido, né? Que, pelo visto, tinha feito uma leitura muito interessante desse texto do Erich Fromm, e Erich Fromm está agradecendo. Então, quem quiser, está no Instituto Moreira Salles, mas nós temos tudo digitalizado também. Deve estar no banco de dados. Mas o que vai acontecer, então, neste domingo, exatamente? Então, no domingo a gente preparou, vai ter às 19 horas enfim, um programa que foi gravado já, onde várias pessoas vão dar depoimentos curtos sobre esse fato, né? O que nós achamos, que eu também estou dando um depoimento sobre o fato do Lazar Segal ter aceito essa doação. E o Marco Antônio Rodrigues dirigiu algumas cenas de uma peça do Boal que nunca foi feita no Brasil e que eu adoro, que chama O Grande Acordo Internacional do Tio Patinhas. Porque o Boal teve a fase também de revistas, quando a gente tinha crianças pequenas e comprava essas revistinhas, sabe? De Tio Patinhas, não sei o quê. Então, ele teve a fase também que ele voltou a ler essas revistinhas, escreveu uma peça muito engraçada, que eu gosto muito e gostaria muito que fosse montada. O Marco Antônio montou, porque o Marco Antônio dá aula no Célia Helena, né? Ele montou um final do ano com os alunos dele, no final de ano de Célia Helena, e eu pedi para ele montar algumas cenas do Tio Patinhas, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo. Exatamente, né? Muito atual. O título, pelo menos. Não, olha, é genial, porque o Tio Patinhas começa exatamente assim, né? Porque era exatamente, eu me lembro que tinha uma revistinha com essa história, que o Tio Patinhas estava rezando ao Deus dele, que é uma moeda de $1, né? E ele chorava e falava o que ele ia fazer, que estava ficando pobre, porque no inverno, com o frio, o dinheiro dele encolhia. Então ele olhava e o depósito de moedas estava encolhido. E aí, no caso, o gênio da moeda, na versão do Boal, diz a ele, olha, mas é muito fácil, você procura um país em vias de desenvolvimento, com cobras e lagartos em Copacabana, vai lá e resolve teu problema. E aí o Tio Patinha resolve chegar aqui nesse paraíso tropical, e aí começa a história, né? Que até hoje nunca acabou. Sempre que o Tio Patinhas, né, tá com alguma dificuldade, ele olha para a gente, né? E mete a mão. Mostra, se fosse só a mão, ele mete o pé. Ele mete o pé com bota e tudo. Caramba!
Vai ser transmitido pelas redes do Lazar Segal, pelo Instituto Boal? Não, acho que vai ser pelo Lazar Segal, porque eles ainda não mandaram o flyer, mas eu posso te mandar. Vai ter um convite, né, para acessar não sei como é que vai ser, a plataforma deles, mas eu posso mandar para vocês, porque, claro, que nós gostaríamos que todo mundo pudesse consultar os arquivos de Boal. Tem muita gente, olha, uma pessoa que eu quero agradecer também, aproveitando, que é muito conhecido de vocês, que é o Sérgio de Carvalho, né? Porque o Sérgio foi uma das primeiras pessoas que se interessou pela documentação de Boal. E que ele instou muitos alunos, convidou muitos alunos deles a pesquisar Boal, e graças ao Sérgio, muitos jovens fizeram mestrados e doutorados sobre o Arena, a dramaturgia no Teatro de Arena, sobre vários dramaturgos do Arena, sobre Boal, sobre o período do exílio. Isso realmente foi um movimento inaugurado pelo Sérgio de Carvalho. Então, eu aproveito também aqui para agradecer ao Sérgio. Legal. Você falou a troca de cartas entre o Boal e o Erich Fromm, e eu não posso deixar que a gente termine essa entrevista sem falar de outros encontros do Boal, e que você também, daí você foi a facilitadora do encontro, né? Conte, por favor, a história de Boal e Garcia Marques. Então, eu sempre adorei Garcia Marques, olha. Quando eu fui morar em São Paulo com Boal, a Priscas era 1966, os meus pais pegavam um carrinho que eles tinham e ia de Buenos Aires até São Paulo de carro. E numa dessas viagens para me visitar, eles me trouxeram 100 anos de solidão. Imagina o tempo que faz disso. Eu li assim, me fiquei fascinada. E desde então, eu sempre, cada vez que saía um livro de Garcia Marques, eu lia. Quando a gente foi morar em Paris, eu também inventei de reunir um grupo de escritores latino-americanos que morava lá. Alguns exilados, outros não, moravam por opção, né? Tinha artistas plásticos, escritores, enfim. E eles iam na nossa casa, a gente se juntava e conversava. E numa dessas conversas eu escutei a mulher de um deles, que era um equatoriano, dizer que existia na Colômbia alguém que tinha feito uma adaptação da Cândida Heréndira, que é um dos meus favoritos, que eu amo, que a gente montou, ela contou e eu fiz em São Paulo, né? Fizemos agora. E eu meti na cabeça que eu tinha que conseguir esse texto, e consegui. Aí conseguimos o texto, Boal gostou da ideia, fez outra adaptação, outra tradução, e fomos atrás de conseguir montar, e conseguimos também um teatro desses que chama Teatro de la Ville, um teatro que são do município, assim, da cidade de Paris, né? Mas tinha que pedir autorização para o Garcia Marques, que agora está muito mais difícil depois que ele morreu. Mas na época não era tão difícil assim. Então foi muito engraçado, porque na verdade eu nunca conheci o Garcia Marques. Mas eu também passava pouquíssimo tempo na minha casa, só chegava quando as crianças voltavam da escola que eu tinha que estar lá. Mas um dia eu estava lá, não sei porquê, estava passando aspirador, essas coisas que a gente faz. E de repente tocou o telefone, não tinha celular, tocou o telefone fixo e eu atendi. E escutei uma voz que falava mal francês, né? E me perguntou pelo senhor Boal. E aí eu perguntei quem queria falar com ele. E ele falou que era Garcia Marques. Eu caí sentada no chão, literalmente. Encostei na parede e fui assim deslizando e sentei no chão. E eu falei em francês com ele. Foi tão absurdo, porque os dois falamos espanhol. E eu disse que o Boal ia chegar mais tarde, que ia ligar para ele, e anotei o número dele. Aí Boal chegou, ligou para ele e eles se encontraram num café perto do apartamento que tinha Garcia Marques em Paris, que Garcia Marques já ganhava muito dinheiro, né? Então, ele tinha comprado um apartamento em Montparnasse. Então, eles se encontraram, mas eu não fui. Porque eu me lembro que eu tinha ido com uma amiga, a gente descobriu onde era o apartamento dele, tá aí. Aí nós levamos os livros do Boal e colocamos naquela boîte aux lettres, sabe, assim, onde se deixam as cartas.
com um bilhetinho dizendo que ele tinha que entrar em contato com o Sr. Boal, que o Sr. Boal queria montar a Cândida Erendel. Mas fomos nós que fizemos isso, minha amiga e eu, uma amiga chilena e eu. E aí ele ligou, a gente deixou o telefone da minha casa e ele telefonou, e eles chegaram a um acordo lá, e a peça foi montada em Paris, e foi um espetáculo belíssimo, belíssimo, muito lindo, muito diferente desse que fez o Marco Antônio. Engraçado, né? Porque o Boal, sendo brasileiro, ele fez um espetáculo engraçado, não sei se era porque eram atores franceses, mas era muito... Vocês não viram a Cândida Erendel, porque Marco Antônio fez uma coisa muito maluca, muito doida, com música do Chico César. Então é assim, tem música, tem muita cor, é muito... A gente convidou o Éric Nepomuceno, que era muito amigo de Garcia Marques, e o Éric ficou... O que o Garcia Marques teria dito se tivesse visto esse espetáculo, né? Era muito louco, mas eu gostava muito também. O do Boal não, era muito onírico, porque tem esse lado onírico na Cândida Erendel, né? Sim. E aqui a avó era um homem, lá era Marina Vladi, que já era uma gorda, com aquele cabelo, uma atriz maravilhosa, sabe? Toda branca, porque Garcia Marques diz que a avó parecia uma baleia branca, né? Nós aqui tínhamos um ator magrinho, que fez muito bem a avó, mas enfim, é uma pena, porque eu queria muito que continuasse, e tinha toda uma turnê marcada que os atores não puderam fazer, coitados, ficaram sem trabalho por causa da pandemia. Mas a Cândida Erendel, assim, eu adoro esse texto, realmente. Garcia Marques é um grande escritor latino-americano. Muito legal. Então, Cecília, a gente quer agradecer muito aí a sua participação aqui no Tutameia e queríamos te convidar agora, então, para que dê a sua mensagem, a sua palavra sem perguntas, sei lá, o que fale... O que quiser. O que quiser para o povo que está nos assistindo e que vai seguir com a gente aqui pela internet afora. Ai, olha, é complicado, porque primeiro eu não sou brasileira, mas eu posso falar como latino-americana. Eu vejo, assim, que a América Latina tem que fazer um caminho muito, muito, muito longo para conseguir se libertar. E eu espero que a América Latina consiga. Eu provavelmente já não vou ver, né? Mas é um desejo. Eu tenho netos já sou uma velha, eu tenho netos que eu adoro, e eu gostaria que eles pudessem... Um deles chama Gabriel, olha, agora me toquei, mas não fui eu que dei esse nome. É o filho do Juliano. Eu queria que eles pudessem ver uma América Latina livre, realmente. Mas eu não acho que vai ser fácil, não. Então, a gente vai ter que aprender algumas coisas que eu não vou ousar dizer, mas eu acho que vai ter que aprender. Legal. Legal. Muito obrigada. Obrigado. Cecília. Obrigada a vocês, e eu espero vocês domingo, né? Para comemorar a mudança do Boal de Rio de Janeiro de volta para São Paulo, da onde talvez ele nunca teria saído se não fosse o golpe de 68, né? O Boal provavelmente teria continuado em São Paulo, embora ele tenha nascido no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada a vocês. Obrigado. Desculpem que eu